Oi pessoal, tudo bem? Esse é o canal Arte Intuitiva, eu sou a Yuli. Que bom ter vocês por aqui. A gente vai para mais uma leitura do canal, mais uma mensagem intuitiva, para ver o que a gente pode receber nesse momento, que está em alinhamento no aspecto geral das energias, que pode vir estar ressoando com a gente ou com mais pessoas. A gente não sabe ao certo que tema, que aspecto da vida a gente vai falar hoje, sempre é uma grande surpresa, uma maravilhosa surpresa, mas essa é a graça. A gente conseguir abrir a leitura aqui e ver o que a gente precisa receber nesse momento, nesse aqui e nesse agora. Então, eu vou só com o tarô hoje, tá? Já embaralhei, a gente tem uma carta aqui no fundo, As de Copas, e no meio do processo de embaralhar eu tinha visto também o As de Ouros. Então vamos lá. Vou pedir pra gente uma energia bem bacana pra esse momento. Então, gente, hoje eu tô com uma metodologia diferente de tiragem para conseguir explicar também como é uma leitura geral. Quero tentar encaixar o melhor mecanismo para que a explicação fique fluida, né? Para quem assiste, compreenda. Eu tenho o jeito de utilizar às vezes o termo nós, né, para se englobar junto disso e para fazer sentido, né? Que é algo, um ensinamento, uma lição, uma vivência que a gente pode estar tendo, que rege a todos nós, né? Em algum nível, uns por um pedaço, outros por outros. O nós também, porque eu participo disso, senão eu não estaria fazendo essa tiragem aqui, né? Eu acho muito nada a ver a gente se separar do que a gente está fazendo e aquilo não tá de nenhuma maneira conectada com a gente. Comigo tá, né? Isso aqui tá conectado comigo. Então, por isso que eu sempre utilizo esse mecanismo de falar sobre os cenários, mas também vou adaptando aqui para que a compreensão de quem assiste o vídeo também fique mais interessante. Então, vamos lá. O que a gente vai começar aqui? Entendendo quem somos nós nesse momento atual, né? O que estamos fazendo, o que estamos querendo, o que estamos pensando, quais que são nossos anseios, nossas dificuldades também, tá? E depois a gente vai compreender o que vem orbitando ao nosso redor. Pessoas, situações, oportunidades, desafios, enfim. Quem somos nós nesse momento? Nós somos as pessoas que estamos estruturando habilidades, estruturando algumas questões de ordem vontade, quereres, né, desejos, algo que se conecte com o que a gente queira fazer e que também a gente administre habilidades, atividades para conquistar isso, tá bom? Esses somos nós nesse momento. A gente vem de um processo de trabalhar a nossa solitude. Então, isso pode ser que a gente venha trabalhando a solitude estando verdadeiramente em solitude, um momento do processo que a gente fica mais recluso por escolha ou por não escolha, tá bom? Não uma questão de solidão, é sempre uma questão mental pra gente entender os processos que estamos sozinhos ou até estamos escolhendo estar sozinho, que a gente sempre fica ponderando, né? Pra não cair na solidão e sim aproveitar da melhor maneira sendo em solitude esse processo. Mas aqui sim é um processo de solitude, já tem essa compreensão sobre esse processo, né, escolhendo ou não por ele. E esse processo de solitude, ele vem canalizando de maneira rápida
de maneira até induzida, né, por aspectos maiores, por entendimentos maiores, pela nossa conexão com os nossos conceitos, com o que a gente acredita, né? Ele vem impulsionando, novamente, 3 de paus, vem impulsionando essa movimentação para realização de um desejo, de um fim de ciclo, né, de um aproveitar do ciclo voltado para as questões que a gente acredita que vão nos satisfazer de maneira emocional. Vivências, partilhas, construção de relações que nutrem essa vastidão de nuances que nós somos, de coisas que a gente quer aproveitar. Então aqui a gente não está falando somente de um único desejo muito sólido, estruturado. A gente vem falando da busca por uma situação, por um sentimento que contemple toda a nossa vastidão como ser humano. Cada pessoa é muito completa e repleta de ideais, de coisas que gosta e de variáveis na vida. E a gente vai tentando, né, fazer as concessões necessárias, os ajustes necessários para que tudo isso funcione bem dentro da nossa vida. Então, alinhar o que a gente gosta de ser, o que a gente gosta de vestir, o que a gente gosta de comer, como a gente gosta de ter a nossa rotina, as atividades que a gente coloca dentro do nosso dia a dia, junto com as pessoas que estão disponíveis para viver isso também. E aos poucos a gente vai tentando entrar dentro de uma coisa que a gente acredita ser o equilíbrio, né? Não que isso é constante, não depois que a gente chega no 10, chega nessa conquista, as coisas tendem a estagnar e ficar ok pro resto da vida, porque essa não é o que realmente acontece, né? A gente sabe que do nada vem desafio, do nada as coisas mudam, do nada vem algo pra gente lidar, mas é sempre uma construção e aproveitamento, construção e aproveitamento. Então a gente vem construindo essas questões que eu comentei com vocês para alcançar esse momento aqui, 10 de copas, né? Principalmente para se afastar de um passado de falta, né? De ficar olhando para plantas mortas que a gente possa ter regado, situações que deixou a gente deprimido, né? Mesmo a gente tendo a oportunidade de estar fazendo diferente, a gente pode ter passado um tempinho remoendo questões, isso não tá certo, não tá errado, não perdemos tempo com isso, tá, gente? Sempre é natural, é normal. Ter esse entendimento de que as coisas não são sólidas, que as coisas podem acontecer não igual ao que a gente imaginou, construir essa habilidade em lidar com as coisas emocionalmente é muito valioso pra gente. Porque daí a vida instável do jeito que ela é não nos causa tanto mal, né? Tanta disruptura. Quando tem que romper, rompe. Quando tem que mudar, muda. Mas aos poucos a gente vai criando uma habilidade maior para lidar com essas coisas. E a gente só tem noção de falar isso que eu estou falando agora, por exemplo, a gente só tem essa percepção de que, poxa vida, tá de boa, lembrei, né, que eu consigo lidar com a instabilidade da vida quando a gente tá bem, tá bom? Então, se você, nesse momento, tá mais na energia do 5 de copas, em vez do 10 de copas, né, calma, que a hora que você voltar a ficar bem, você vai ver que essa noção vai voltar pra si. Quando a gente tá vivendo o furacão, tá vivendo a mudança, realmente é muito difícil. É muito difícil a gente acreditar que a gente vai conseguir voltar pra um estado de mente, mais puramente um estado de mente, que a gente fica tipo, ok, as coisas da vida são assim, eu posso me decepcionar, as pessoas podem ser diferentes do que eu esperava, e essas questões, tá? Então, processos e processos, ciclos e ciclos. A gente tem que ter entendimento dos pequenos ciclos dentro do macro ciclo, né? Se lembrar como foi, quando eu me senti assim da última vez, o que aconteceu, qual foi o desenrolar dessa questão, né? Então, sempre se lembrar que a vida ela não é linear. Então, quando a gente se lembra daquele momento que a gente estava em baixa,
da última vez, a gente tá em baixa, no agora, por exemplo, a gente consegue falar, poxa, mas melhorou, né? Então, fica mais fácil. Mas eu sei que nem sempre é tão fácil lembrar quando a gente tá no meio do furacão, tá? Mas te recordo, se tiver no meio do furacão, calma que passa. E aí, quando a gente tá tranquilo, a gente tem, né, toma um ensinamento, tem a noção, novamente, uma mente melhor pra entender que essas coisas são menos malucas do que a gente realmente acredita, tá? Então, esses somos nós nesse momento, tá bom? Vamos ver o que tá orbitando ao nosso redor, tá bom? Primeiramente, vamos olhar a energia das pessoas como a gente está sendo visto, tá? Não que isso seja importante para mudar a nossa vivência, mas contribui para que a gente entenda. Às vezes é bom, né? Às vezes a gente acha que a gente se cobra tanto, a gente acha que as pessoas estão vendo toda a cobrança que nós temos com nós mesmos. Mas aí quando a gente olha o cenário que as outras pessoas estão vendo, às vezes as pessoas vêm e falam assim, como que você é assim? Como que você tem esse entendimento? Como que as coisas funcionam assim pra você? E você fala assim, rapaz, realmente, né? Nossa, eu aqui me degringolando e outra pessoa, num outro momento, numa outra realidade, vê o meu valor. Então a gente aprende a ver o nosso valor, às vezes, pelos olhos de boas pessoas que estão ao nosso redor. Tá bom? Então, vamos lá. O que acontece, né? O que as pessoas veem a nosso respeito nesse momento? Que a gente está sendo guiado, que a gente está sendo encaminhado e caminhando também junto com essa energia de disruptura, de se libertar de algumas questões muito profundas. Não são só questões superficiais, tá? Algumas pequenas coisas também. Mas principalmente a liberdade que a gente está tendo em relação a vida ter movimento, né? Não permanecer tanto tempo sobre a mesma influência, os mesmos aspectos. As pessoas têm essa noção desse equilíbrio que vem acontecendo, que está favorecendo movimentos que nos levam diretamente para um novo futuro com muito mais cor, com muito mais liberdade do eu, com muita mais autenticidade, com muita mais leveza, tá? Então olha que bacana. Pra gente às vezes que se julga e acha que o outro tá vendo todos os nossos defeitos, nem sempre, né, pessoal? Nem sempre. Então, vamos continuar entendendo o que tá fora, né? A gente já entendeu no começo o que tá dentro, então vamos entender o que tá fora pra gente conseguir fazendo esse equilíbrio. O que tá chegando de novidade pra gente nesse momento? Só um minutinho. Bom, o que tá chegando de novidade pra gente, pessoal, é um momento de cuidado consigo. Eu preciso clarificar aqui essa questão, porque isso ficou muito... Clarifica. Tá. Então, a gente está vindo de encontro com a gente nesse momento, um cuidado, um zelo. Não acredito que seja outra pessoa para com a gente, eu acredito que seja nós com nós mesmos. Eu tô sentindo uma energia de aprendizado com o que já foi vivido, recordarmos algumas questões que nos causaram dores de cabeça e dificuldade ali para elaborar as coisas de maneira mental, né? Então a gente vem tendo um conhecimento a respeito de bloqueios que nós podemos ter criados para nós mesmos, limitações que nós mesmos achamos que tivéssemos. É muito difícil a gente falar que algo ou alguém nos limita, né? Isso tudo pode acontecer se a gente dá essa força para a pessoa.
situações nos limitam, sim. Acontecem fatores que oprimem a nossa mente, que fazem a gente estar num local, numa vivência meio que complexo de ver novas oportunidades, complexo de sair daquilo, de mudar, de fazer diferente, de renascer, de reconstruir, de se reencontrar numa nova versão. Mas não é impossível. Sempre tem aquela janelinha aberta, né? Sempre tem aquela oportunidade da gente escapar e ir atrás de uma nova vivência, por pequeno que seja. Às vezes tarefas no nosso dia a dia, pequenas mudanças que a gente faz na nossa rotina auxiliam nesse processo. Mas enfim, retornando para o que vem de encontro com a gente. Olha aqui que legal, no fundo do baralho a gente tem o rei e a rainha de copas, junto com o dependurado e eu ia falar a cura, né, a estrela. Pra mim essa carta aqui é tipo a cura. Esse processo, gente, ele vem trazendo a finalização e o começo de um entendimento acerca do nosso emocional, que pode ter bloqueado uma energia de cuidado com o outro ou consigo próprio num passado recente, uma negligência, né? Assim como a cura pode ser que entre duas energias, pode ser que entre duas pessoas, tá bom? O que vem pra gente, que a gente ainda não está vendo, é essa cura entre duas pessoas, uma cura de coração, uma cura do afeto, da troca, da partilha, do emocional, do amor, né? Mas esse processo ainda está nos bastidores, está sendo planejado, está sendo equilibrado, se construindo uma base, né, uma visão acima do que já foi feito, da trajetória que foi feita, para se nutrir, para cuidar desse coraçãozinho aqui no canto que a gente vê, né? Esse coraçãozinho que pode ser o nosso emocional. De todo esse processo que a gente vivenciou, de tudo isso que a gente se recorda, que fez sentido em algum momento, e agora vem trazendo uma libertação em relação a nós mesmos, criando limites para a nova vivência. Então, bloqueando, né, esses aspectos. Construímos uma cerquinha aí, por conta das ocasiões, né, dessas ocasiões iniciais que vem de dentro, que a gente falou dessa decepção emocional, dessa tristeza, dessa angústia aqui. E a gente vem curando isso para que a gente possa se permitir entender o nosso nível de aceitação, aceitação de receber, né, aceitação de viver coisa boa, tá? Ainda aprofundando o que vem pra gente, deixa eu abrir mais um pouquinho. Aqui. Vem uma situação, vem uma questão, às vezes até de ordem prática, uma ordem justa, que a gente faz com nós mesmos depois de entrar em introspecção, depois desse processo eremita que a gente teve, tá bom? Essa aqui é nosso interior ainda. Esse processo eremita que a gente teve. Vem criando esse cuidado, essa reflexão sobre esses aspectos que a gente estava conversando, emocionais e tal, para trazer uma justiça com a gente mesmo. Porque se a gente não faz justiça com a gente mesmo, difícil, às vezes acontecer do externo, tá? Então, responsabilidade com a própria vida, né? Ser justo consigo. Para que a gente vai ficar aprisionado dentro de uma história que já passou, que já aconteceu com a gente, porque, enfim, eu sempre bato nessa tecla aqui algumas vezes. Porque foi injusto, porque eu não recebi o que eu gostaria, porque me magoou, porque a outra pessoa saiu ganhando e eu saí perdendo. Se a gente fica nessa maneira de pensar, a gente não é justo com a gente. A gente continua se tacando ali como grande vítima da própria vida, da própria existência. Quando a gente vê, cada vez a gente tá com menos força, a gente passa o dia todo pensando como que aquela pessoa pôde fazer aquilo, como que essa situação foi, como que a deusa, o Deus
a vida foi capaz de fazer isso comigo, né? Eu, não merecedor de todo essa dificuldade, né? Tão bom que eu fui, tão assertivo que eu achei que eu estaria sendo e eu não obtive os resultados que eu esperava. Isso daí limita a gente, tá, pessoal? Então não é legal que a gente fique nessa ideia. É legal que a gente passe por todos os sentimentos que são necessários, a raiva, a inconformação, a discórdia, da gente vendo, né, as questões da vida. Fica bravo, às vezes, fica puto mesmo com como as coisas enrolam. Isso aí tem que ser o seu valor, né? Por exemplo, a raiva bem canalizada, ela vira força de ação. Então, quando você tiver com muita raiva, vai fazer uma coisa que você fala assim, eu vou fazer esse negócio aqui, mas não é na raiva, né? Não é quebrando a coisa. Mas canalize isso daí, desfoca do motivo da raiva e usa esse sentimento mais pulsante dentro de você para fazer uma ação construtiva na sua vida. Não tem satisfação maior do que a gente estar enfrentando um problema, a gente está num momento de raiva ou num momento ali muito ruim, a gente fala assim, faz uma força, né? Tem um domínio ali sobre as emoções, abaixa esses aspectos de raiva, de qualquer sentimento negativo, nocivo que seja para com o que aconteceu, e aí a gente canaliza isso para fazer algo produtivo. Aí depois que você faz algo produtivo, a sensação é impagável. É impagável. Então teste, né? No próximo momento de raiva, de inconformidade com a vida, usa isso para algo produtivo, se for possível. Se não, se for um momento de descanso também, fica tranquilo, né? Mas enfim, retornando, todo esse processo que a gente vinha falando, de se permitir, de ser justo consigo, né? Para poder viver. Ai, que lindo, na cor de cenário. Eu adoro quando vem as cartas na cor de cenário. Ai, que lindo! Pra viver isso aqui, ó, que delícia, união de pessoas, aproveitar a vida, celebrar. Mesmo que a gente estivesse nesse processo de eremita, se a gente já se sentir preparado para falar assim, olha, sinceramente, eu tô a fim de viver um pouquinho entre pessoas, eu tô a fim de ver o brilho de algo que eu tô buscando há tanto tempo em só uma situação, em outras situações, em outras vivências, eu quero me abrir de novo. Eu quero sentir prazer com as pessoas que estão ao meu redor, mesmo que elas já me desmotivaram em algum momento. Às vezes trabalho, né? É muito isso, a gente trabalha em determinado lugar, enfim, a rotina, as vivências vão deixando a gente bem chateado. Varia muito do momento atual de cada um, tá? Nem sempre a gente tá nesse momento de sair abraçando todo mundo como se nada tivesse acontecido. Mas filtre, né? Tenha discernimento para entender se às vezes a gente não pode viver ali mais um pouco em união, em tranquilidade, porque afinal nem tudo é tão a ferro e fogo quanto a gente imagina. E se a gente às vezes vive a ferro e fogo, vai ficando pesado, né? Parece que ninguém mais é suficiente, parece que ninguém é tão bom quanto a gente até pode entrar num egocentrismo. Então, é isso que vem para a gente, tá? Essa oportunidade que vem pra gente, que tá vindo de fora, que tá se abrindo, tá? Vamos ver o que a gente pode entender mais aqui, do que vem orbitando ao nosso redor. Energias espirituais. Quais são as energias espirituais nesse momento? Alta sacerdotisa, que saiu no fundo do baralho, então a gente vem com uma mediunidade, uma visão além dos olhos, né? Muito interessante, uma abertura astral maior para absorção de novas mensagens, e a gente vem tendo a oportunidade de receber novos inícios vindo do espiritual com muito amor, tá? Com muito cuidado. Clarifica, por gentileza. Tá, vamos lá, que apareceu uma figura aqui. Eu vou falar sobre, depois a gente expande um pouquinho mais essa questão espiritual, que parece ter bastante coisa pra gente pontuar. Então, a gente vem recebendo, novamente, a alta sacerdotisa, né? A gente vem recebendo essa iluminação e oportunidade de grandes inícios que podem
mudar o nosso jeito de pensar, mudar a nossa conexão com o divino e se equilibrar para que a gente possa tendo uma nova visão, a gente constrói uma nova vida, né, gente? Quando a gente muda o jeito de olhar para as coisas, a gente consegue ter uma nova vida mais alinhada com prazer, uma vida com prazer, não só pelo que tem que ser feito, né, mas que seja prazeroso que tem que ser feito. Então a gente com certeza vem recebendo oportunidade de iluminação, de expandir a nossa mente, quem sabe a nossa conexão com aspectos muito amorosos, com aspectos que podem nos falar sobre a relação com o feminino, com a energia de receber as questões, ou de nutrir, ou um impulsionamento sobre um novo projeto, uma nova abertura de caminhos profissional, um novo jeito de olhar para o que a gente vem se dedicando a nível de construção da vida. Mas essa construção da vida eu não tô falando sobre, assim, qualquer coisa, tá? Sobre algo muito superficial. A gente tá falando aqui de algo que é maternal, sabe? Que a gente cuida como se fosse uma nova movimentação para o mundo como um todo. Algo que vem da gente, do nosso interior, para nutrir o mundo. Então, o propósito, né, que a gente fala bastante sobre isso, pode ser essa questão, tarefas que estão mais alinhadas com o nosso propósito. E muita resiliência, tá? Muita resiliência vem sendo trabalhada na gente nesse momento para que a gente possa provavelmente enfrentar alguns desafios que estão ligados a essa maternação, dessa habilidade, dessa contribuição para o mundo, tá bom? Porque é necessário resiliência, né, gente? Tudo que a gente gosta muito da questão do propósito, mas o propósito ele é um grande desafio na nossa vida, porque se ele é o propósito, né, a gente já não vem assim prontinho para exercê-lo. Primeiro que a gente demora a beça para começar a entender. Segundo, que ele não entra dentro de uma caixa. Você não recebe um papel um dia falando assim, o seu propósito é fazer isso, isso, aquilo, aquilo outro. E outra que a gente pode encaixar aquilo como a gente quer na nossa vida. Então a gente tem a opção de usar aquilo para trabalho, a gente tem a opção de usar aquilo só a nível de dedicação e trabalhar com outros aspectos mais práticos para ter o retorno financeiro. A gente pode trabalhar o propósito dentro da nossa família, dentro do nosso ciclo de amigo. O propósito mais trabalhado e a melhor maneira que a gente tem para identificar o nosso propósito é quando a gente começa a fazer aquilo de uma forma muito natural dentro da realidade que a gente já vive, né? Então você sai com amigos, de repente você se vê dando um conselho para um amigo em tal aspecto, aquilo ressoa para você, aquilo funciona, as pessoas prestam atenção em você, ou com um familiar, ou dentro do seu trabalho, ou dentro de uma coisa que você já faz normalmente, né, que você expõe, uma habilidade sua. Então, aí vem os fragmentos desse entendimento do nosso propósito, né? Só que, pra gente começar a fazer isso, a gente passa por um monte de camada nossa que a gente tem que melhorar, aprimorar, mudar, modificar, até conseguir se expor, né? Até conseguir também ter esse entendimento e perceber, falar, caramba, olha, isso aqui dá certo comigo, né? Faz sentido dentro da minha vida. Então, por isso que a resiliência é importante, porque às vezes no começo a gente faz, ninguém dá bola, a gente não tem os resultados que a gente espera, ou é uma coisa que não tem nada a ver com a nossa personalidade no começo, né, desse entendimento. Então a resiliência ela é importante, porque senão a gente fala assim, nossa, nada a ver, deixa pra lá, não tem nada a ver, e na verdade tem super a ver, a gente só tá, enfim, no molde que não era de aceitar essa variação nossa, né. Então eu só vou entender aqui no final, pra gente já ir encerrando a leitura. O que é isso aqui? Tem uma coisinha que não estão querendo me falar. Olha, que loucura. Pera aí, gente, que eu preciso entender pra poder falar pra vocês, né?
Agora entrou no campo espiritual, então assim, as mensagens elas vêm subliminares, né? Tá. Então, o que estão me falando aqui é que existe alguns chacoalhões ainda para acontecer. Porque a gente recebeu mais uma carta, pulou aqui no meio, dentro da nossa energia, né? Dentro daquele processo inicial que eu falei, o que era a gente nesse momento, quem somos nós. Então, a gente ainda tem um nível de insatisfação para trabalhar internamente. A dica para que isso venha a romper é que a gente continue caminhando nesses aspectos que a gente gosta, fluindo e partilhando, tá? Porque dessa maneira a gente tende a passar por alguns aspectos que a gente não enxerga nosso. Alguns aspectos que podem ser muito conectados assim com o nosso lado mais animal, mais... Como que eu vou explicar isso aqui? O nosso lado mais... Rei de paus? Fica claro pra vocês? O nosso lado mais impulsivo, do fundo, assim, do que a gente já entende pelo que a gente é, só que daí a gente tá tentando, né, chegar ali em alguma outra coisa, que a gente ainda não tá vendo muito bem. Então, esses aspectos mais primordiais nossos, então, por exemplo, o que a gente achava que a gente era até um tempo, pode nos sabotar. Então, tem um tempo de entendimento, tá? E tem um tempo que pode balançar um pouquinho as estruturas. Por isso que é importante esse equilíbrio interno e que a gente esteja bem atento com como a gente está se sentindo, tá? Nada que se precise se preocupar, não tem nada disso aqui. Mas é só os desafios da vida, sabe? Só a gente quebrar, né, aquelas barreiras de limitação que a gente se colocou, a caixinha que a gente se colocou, e daí às vezes é fácil, né? É fácil a gente falar assim, deixa pra lá, deixa eu voltar pra minha caixinha, porque, poxa, vida, um esforço aqui pra chegar em alguma coisa. Então é isso, gente. Eu espero que tenha sido de muita valia pra vocês o vídeo. Ficou bem longo, né? As leituras vêm ficando bem longa, mas é sobre isso, tá bom? Quem gostou, deixa seu like, se inscreva no canal. E eu desejo o melhor para vocês hoje e sempre. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.